Aí, encontro aberto, meditação zero, viva! Sejam todos, todas muito bem-vindas, bem-vindos. Buenas, uma alegria estar podendo estar aqui nesse momento, partilhando aí dessas descobertas incríveis que a gente vem fazendo. E esse é um encontro que a gente faz semanal no nosso grupo fechado, né, do Meditação Zero. A gente se encontra todas as quartas-feiras, nesse horário. E tem várias pessoas aqui do grupo fechado, e como é um encontro aberto, né, então várias pessoas que estão aqui talvez pela primeira vez, e outras que já, né, já tiveram por aqui, pelas salas aí do Meditação Zero, então retornando aí, para a gente seguir os nossos bate-papos investigativos sobre a nossa natureza como consciência, né? Então, assim, só para dar uma introdução inicial, para quem ainda nunca ouviu falar do Meditação Zero, então, brevemente aqui, só para explicar um pouquinho para a galera que não conhece ainda. Então, Meditação Zero, ele iniciou como um grupo, né? Justamente esse grupo fechado, faz um pouco mais de 3 anos que a gente tem esse grupo fechado. É um grupo de pessoas que se reuniram para compartilhar suas experiências, né, nesse incrível processo aí do despertar da consciência. Então, a gente compartilha nossas vivências, nossas descobertas, né? As nossas... Opa, deixa eu botar no chat aqui. Nossas descobertas sobre algo que hoje eu tive uma sessão de tarde individual e eu falei para a pessoa assim, eu disse, caramba, essa foi, sem dúvida, a maior descoberta que eu fiz na minha vida inteira. Foi descobrir isso, que eu não sou Otávio, apenas Otávio, né? Mas eu sou consciência, né? Essa é a descoberta revolucionária, assim, né? E, enfim, a gente se reúne semanalmente para trocar ideias sobre essa descoberta que está acontecendo com inúmeras pessoas ao redor do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, é um processo muito bonito, é um processo pauleira também, né? Tem suas partes complicadas e difíceis, porque é um processo de desconstrução daquilo que eu acreditava ser, né? Então, tem um processo meio delicado aí de desconstrução e mexe bastante em várias áreas das nossas vidas, né? Então, às vezes a gente fica meio perdido porque a gente não tem muito com quem partilhar, né, esse processo. A gente olha para a nossa família e realmente ninguém está entendendo o que a gente está vivenciando. A gente olha para os nossos amigos e realmente ninguém está entendendo o que a gente está vivenciando. Então, a gente se sente muito sozinho. É muito comum esse sentimento, né? Se sentir muito sozinho nesse despertar da consciência. Então, Meditação Zero surgiu com esse propósito, né, da gente poder se conectar com pessoas que estão vivenciando esse processo e poder partilhar nossas experiências, né? E aí, nisso, o projeto foi avançando e a gente começou a desenvolver, assim, novos formatos, né, para poder passar essa simples e transformadora mensagem, né? Então, tem um intensivo, né, do Meditação Zero, que são 4 encontros individuais, 2 comigo, 2 com o Lisandro. Tem o Imersão, que agora em breve a gente vai abrir uma nova turma também, que são 21 dias em contato diário, né, com perguntas e respostas e meditações guiadas, né, 21 dias seguidos, né, tem o pessoal aí que já fez aí também o Imersão. Tem o Retiro Online também, que é um dia inteiro, que a gente fica, né, um domingo inteiro, assim, de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, tem essas possibilidades, né, de poder descobrir isso e poder amadurecer essa descoberta no nosso dia a dia, né? Então, basicamente, esse é o, assim, entrar no site lá pode ter um vislumbre, assim, de todas essas possibilidades que foram surgindo nesses 3 anos, né? Deixa eu admitir aqui. E, buenas, então, basicamente, Meditação Zero, o que que é, né? Assim, a gente diz assim, é zero por quê, né? Por que zero, né? É um nome que às vezes chama atenção, Meditação Zero, mas por que zero, né? A gente diz assim, que é zero técnicas e zero esforço. É apenas um reconhecimento do nosso estado natural de ser, né? Então, ser é algo que já é agora, nós já somos, né? Então, esse reconhecer que nós já somos
Não requer nenhum esforço. E não requer nenhuma técnica, né? Então, a gente chama de via direta esse caminho, né? É uma via direta. É um caminho sem caminho. Quando a gente pensa que a gente precisa se mover em algum lugar no futuro para compreender alguma coisa, a gente apenas nota que essa compreensão já está disponível aqui e agora. Essa compreensão pode ser a tua realização, pode ser a descoberta da tua natureza, pode ser a iluminação, pode ser o encontro com a verdade, né? Pode ser o encontro consigo mesmo, pode ser o encontro com Deus, né? Tudo isso é sinônimos desse mesmo processo, né? Assim, a gente descobre e depois a gente vai amadurecendo essa descoberta no nosso cotidiano, né? Então, meditação zero nada mais é do que um nome que a gente deu, que facilitasse a comunicação desse processo, né? Então, é isso. Assim, se alguém tiver alguma questão, uma colocação, pode usar o chat, né? E depois, mais do meio para o final, ali a gente vai abrir, assim, para ter uma partilha mais interessante, aí que todo mundo possa trazer alguma coisa, ou trazer uma pergunta, ou compartilhar algumas experiências suas, né? Então, o tema, geralmente a gente não tem tema nos nossos encontros semanais, é tudo meio espontâneo, que vai surgindo, a gente vai conversando sobre isso. Mas quando é um encontro aberto, a gente, né, trouxe esse tema do não julgamento, né? Não julgamento. Então, foi alguém que trouxe para a gente quais os desafios, né, da gente viver uma vida sem julgar, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho da visão da meditação zero, da visão não dual, que a gente diz, sobre essa questão do não julgamento. Mas eu acho que é interessante a gente dar uma ancorada aqui, né? Então, vamos fazer uma meditação guiada aqui com o Lisandro, para a gente poder centrar a nossa atenção, né? Sair tirar um pouquinho do alimento da mente, né? A gente chega aqui, tá ouvindo e vendo pessoas, e a mente fica meio dispersa e agitada. Então, vamos dar uma centrada, né? E o Lisandro é maravilhoso para nos ajudar nessa centrada aí. Então, deixo vocês aí com o grande Lili. Então tá, pessoal. Então vamos Isso aí. só fechar então os olhinhos. Quem quiser pode ficar com os olhos abertos também, tá? Vamos simplesmente relaxar aqui nesse momento, fazendo uma inspiração profunda pelo nariz. Segura um pouquinho essa respiração. E relaxa, soltando todo o ar pela boca. Esvaziou o pulmão. Inspira novamente pelo nariz. Segura um pouquinho esse ar. E agora solta o ar pela boca. Isso, muito bem. Agora só mais uma vez. Inspira novamente pelo nariz. Segura esse ar. Não solta. Segura só mais um pouquinho. E agora vai expirando pela boca. Soltando, esvaziando os pulmões. E agora vai simplesmente tomando consciência da respiração. Relaxando com o movimento natural da respiração. Como ela estiver acontecendo. Sem a necessidade de acelerar ou desacelerar esse movimento.
vai simplesmente relaxando junto com ela, permitindo que o ar entre e saia no seu próprio ritmo, tomando consciência da presença do corpo, de cada parte do corpo, seja a cabeça, pescoço, os membros superiores. Vai passeando com a atenção como se fosse um sensor, né? Vai escaneando cada parte do corpo como se estivesse dando as boas-vindas para cada parte do corpo, percebendo cada parte, dando como se estivesse dando nascimento a essas percepções nesse exato momento. E vai relaxando com cada parte percebida, apenas percebendo a presença dessas partes, a presença do próprio corpo, a presença do corpo como um todo, ancorando nessa energia, da maneira como ela estiver surgindo, sem a necessidade de tentar excluir algum desconforto percebido ou permanecer, fixar a atenção em algum ponto prazeroso. Vai simplesmente tomando consciência e sentindo cada parte do corpo e a presença do corpo como um todo. E assim, tomando consciência da presença do corpo, vai também percebendo um mundo interno mais sutil do que a presença do corpo. Pode ser que seja percebido alguma sensação, seja ela confortável ou desconfortável. Relaxe com as descrições e permaneça apenas percebendo, apenas tomando ciência dessa percepção, dizendo apenas um olá, mas mantendo-se consciente acima de tudo. Vai percebendo alguma sensação, algum sentimento se estiver surgindo, alguma emoção, algum pensamento. Vai apenas notando, dizendo um olá, gentil, um olá generoso, sem a necessidade de tentar excluir ou de tentar encaixar somente aqueles pensamentos ou sensações agradáveis nesse momento. Então, seja qual for a percepção, apenas vai tomando consciência do que está aqui, transitando nessa consciência que você é, fluindo nesse corpo-mente, e seja apenas uma testemunha de tudo isso aqui agora. Apenas percebendo, sentindo, mas sem, e percebendo inclusive o padrão de tentar sair correndo, de tentar reagir, seja qual for essa sensação ou o pensamento que estiver surgindo, seja qual for essas percepções, perceba também, inclusive, todos os padrões que vão surgindo, ao passo que cada percepção vai sendo notada. E não faça nada. Testemunhe apenas todo esse movimento energético que é visto pela mente como descrições do tipo bom, ruim ou neutro. Olha só esse pensamento, olha só esse sentimento. Todas as interpretações e descrições que surgirem nesse momento, apenas perceba. E procure relaxar com elas, sem fugir, sem se fixar, apenas testemunhar.
Vai percebendo que conforme vai permanecendo o mais presente possível, existe uma tendência em simplesmente a atenção permanecer ancorada nesse movimento da respiração do corpo. Sem tentar fugir, sem tentar excluir, sem tentar negar, tudo que resta nesse exato momento é um corpo respirando, sentado, tranquilo, silencioso. É tudo que está acontecendo agora. Reconheça esse corpo sentado, respirando. Vai percebendo uma certa paz, uma certa quietude, ao não reagir diante das percepções. Apenas vai tomando consciência de que tu estás aqui agora, nesse momento, testemunhando o movimento do corpo que está parado, tranquilo, sentado ou deitado, a mente pensando, o corpo sentindo e você testemunhando. E essa testemunha está relaxada diante de cada sensação. Essa testemunha sem identidade, mas ciente de toda a identidade, de todas as identificações com papéis, com tudo que estiver aparecendo aí. Tudo isso sendo testemunhado. Por você. Essa presença aqui agora, ciente de todo esse movimento. Se tem algum som, alguma sensação desagradável, vai simplesmente colocando atenção no corpo que respira, esse corpo sentado. Se tem algum pensamento desagradável, não se fixa aí. Apenas volte a atenção para o corpo sentado, respirando. E vai relaxando. De novo e de novo, a cada momento. O pensamento pode surgir, não consegui, não estou conseguindo, está barulhento aqui. Apenas testemunhe esse pensamento, não se apegue a ele e volte para a respiração. De novo e de novo. E não se cobre, não se julgue. Relaxe somente nesse momento que tudo já está perfeito como é. Nesse momento, a meditação é integração. Integração de tudo como estiver sendo. Não tem deveria, não tem isso poderia estar sendo diferente. Não tem que inapropriado isso. Por que isso está acontecendo? Nada disso é relevante. É apenas resistências e julgamentos mentais sendo testemunhado por ti. Portanto, em vez de dar relevância a todos esses comentários e interpretações, apenas volte para a respiração do corpo e relaxe de novo e de novo, a cada momento.
Isso. Está indo muito bem. É isso aí. Então, nesse momento, mais centrados, mais conscientes. Vamos então, aos poucos, vamos abrindo os olhos. Maravilha. Valeu, Li. Quem puder e sentir vontade de ativar a câmera, é legal para a gente poder ter feedbacks visuais, pelo menos. Todo mundo bem aí? Tudo certo? Buenas. Boa noite, Xaxá. Boa noite, Xaxá. Seja bem-vinda, maninha. Boa noite, queridos. Boa noite. Bem. Consegui voltar. Que bom. Joia. Então, vamos lá. Eu queria dar uma sequência nessa investigação aí que o Lisandro deu início. Então, ao mesmo tempo que o corpo está se movendo aí, né, essa testemunha, como o Lisandro falou, ela permanece aí, ela não foi embora. Ela não foi embora porque o Lisandro parou de fazer a meditação guiada, né? Essa consciência permanece aí. O corpo mais agitado, o corpo tranquilo, ainda há consciência aí. Então, é aquilo que testemunha a nossa experiência. Então, para a gente entrar no tema do não julgamento, para que a gente possa compreender de forma experimental, né, o que é esse espaço de não julgamento dentro da nossa experiência. Boa noite, Di. Eu queria fazer um experimento. O pessoal aí que nos acompanha faz um tempo já conhece esse experimento. Experimento, para mim, eu ainda não descobri assim, algo tão rápido, fácil e direto ao ponto, assim, para a gente ver de forma clara o que é essa tal consciência, né? Porque é justamente esse espaço da consciência que não julga. Então, enquanto a gente permanece identificado com o senso de ser essa pessoa, né? E essa pessoa, eu me refiro a esse corpo-mente aqui, esse corpo-mente, que tem esse nome, Otávio. Quando a gente permanece identificado com essa pessoa, a gente que a gente faça julgamento das circunstâncias, das pessoas, dos contextos, de nós mesmos, da nossa vida, das nossas imperfeições, das imperfeições do outro. Então, eu digo assim, que o não julgamento, ele não é um fazer. Não é um fazer. Porque às vezes a gente coloca nessa posição, né? A gente ouve sobre ensinamentos espirituais, né? E a gente ouve falar que não julgar é algo bom, é algo positivo. Então a gente entra num modo de, beleza, eu tenho que fazer o não julgamento. Então eu vou tentar nas circunstâncias, né, nos meus contextos, ou conversando com alguém, eu vou tentar não julgar aquela pessoa. Né? E essa é uma tarefa perdida, assim, porque quando a gente coloca o não julgamento como um objetivo a ser alcançado, a gente perdeu a essência do que é o não julgar. Então, vamos fazer esse experimento, é bem rápido, rápido e rasteiro, para que fique claro o que é essa dimensão que não julga na gente. Então, é assim, é a amnésia total. Amnésia total. Então, imagina que agora cai um raio na tua cabeça e tu tem uma amnésia total.
que é a amnésia total? Amnésia total, tu esquece tudo, né? Tu esquece todo o teu passado. Tu esquece o teu nome. Tu esquece o nome das coisas. Tu não sabe mais quem tu é. Então, a minha pergunta é o seguinte: como que tu olharia para esse ambiente que tu tá agora se tu acabasse de ter uma amnésia total? Então, eu quero que tu faça a experiência. Vá para a experiência. Tu tem o poder de simular essa experiência. Se tu acabasse de ter uma amnésia total, como que tu olharia para a vida, para esse momento, para esse contexto, para esse ambiente que tu tá? Lembra, tu esqueceu toda a tua história pessoal, tu esqueceu teu nome, tu esqueceu o nome das coisas, tu não sabe o que tu está fazendo aqui, tu não sabe quem tu é. Essa pessoa sumiu da tua experiência. Essa identidade, Otávio, Lisandro, Elise, essa identidade sumiu. Mas tu ainda está ali. Tu, quem? Vai para a experiência e investiga. Se eu tiver uma amnésia total, eu esqueci o Otávio. O Otávio sumiu. Eu não sei quem eu sou, eu não sei meu nome, eu não sei quem são meus pais, eu não sei que cidade eu nasci, mas eu sei que eu estou aqui. Se eu não estou aqui como Otávio, eu estou aqui como o quê? O que é isso que fica na ausência da tua identidade como pessoa? Nota, o que tu experimenta? Muitas pessoas relatam, Otávio, fica um vazio, fica um nada. Nota, isso é consciência. É essa pura e simples senso, o puro e simples senso de existir, de ser, desassociado de qualquer identidade. Se tu tiver uma amnésia total agora, tua identidade some, mas tu permanece. E aí tu vai começar a viver a vida e vai começar a construir uma nova identidade para poder operar no mundo. Tem pessoas que recobram a memória e recobram vários pontos da sua vida. Tem pessoas que depois recobram parcialmente aquela identidade, mas ela tem que construir, a outra metade ela tem que construir uma identidade nova. Então, peraí. Então, isso que fica é o verdadeiro eu. Então, eu não sou esse corpo-mente que tem esse nome. Isso pode ser esquecido, mas eu vou permanecer existindo. Então, quem sou eu? Essa é a pergunta mais relevante. Então, a gente entra nesse lugar vazio de apenas estar vivo. Esse senso existencial que permanece, se tu tiver uma amnésia total, esse senso de ser que permanece, foi o que Jesus chamou de eu sou. Jesus falou isso na afirmação, ele disse, eu sou. Esse eu é consciência. Buda falou isso na negação. Ele disse, esse é um estado de não eu. Quando ele falou eu, ele estava se referindo ao eu pessoal, esse eu pessoa, esse corpo-mente. Ele disse, é um estado de não eu. O eu sumiu. O que fica é apenas uma presença, é um espaço consciente que está aí agora, que sempre teve, nunca deixou de estar. A gente apenas nota
que esse espaço consciente sempre foi o pano de fundo de todas as nossas experiências. Ou seja, tu sempre, de alguma forma, está testemunhando a experiência que tu está tendo. Então, esse apenas ser, isso é que a gente ouve falar no meio de, né, da espiritualidade e tal. Mais importante é ser do que ter, né? Mas o que é exatamente esse ser? É justamente esse espaço consciente. É o denominador comum de todas as experiências que a gente tem na vida. É o denominador comum, é aquilo que nunca muda. Desde a tua infância. Essa consciência sempre esteve ali, testemunhando as experiências. A luz do saber da experiência. A luz que ilumina a experiência. O ponto é que a gente vai crescendo e aos poucos a gente vai somando bagagem mental, né? E experiências que têm cargas emocionais. Isso vai registrando, vai começando a acumular grande conteúdo. As crianças já não têm esse grande conteúdo, esse fardo, né, mental. E a gente vai acumulando isso. E isso vai nos trazendo um senso de que eu sou essa pessoa que tem esses condicionamentos, que tem essa cultura, que tem essa família, que tem esse karma, que tem os seus projetos, sonhos, planos para o futuro. Então, essa pessoa, esse corpo-mente, pessoa, ele vive no tempo. O que é o tempo? É passado e futuro. Então, investiga aí, vai de novo aí para a experiência da amnésia total, investiga. Se tu esquece todo o teu passado, o que acontece com o futuro? Não tem pessoa que não veja a mesma coisa que todo mundo vê. O futuro some também. Se eu esqueço todo o meu passado, o futuro instantaneamente some da minha experiência, não há futuro. Porque justamente sem identidade, sem memórias, sem futuro, sem imaginação. Então o futuro está vinculado ao passado, o futuro é projeção de passado, é movimento mental. Nem passado nem futuro tem realidade por si só. São movimentos da mente. A única coisa real, né, é esse instante. E muitas vezes as pessoas dizem assim, esse troço de despertar, a pessoa sai da realidade, né, a pessoa é uma fuga e tal, para não enfrentar os problemas do mundo, do dia a dia e tal. Mas, na verdade, o despertar é a única coisa que nos conecta com a realidade, que é esse instante. Esse instante é real para ti, não é? Cadê o passado aqui? Não tá aqui embaixo, não. Cadê o futuro? Não está em lugar nenhum. Esse momento é a única realidade concreta que nós temos. Despertar significa se alinhar com essa realidade. É um enraizamento na realidade da vida, como ela é. Não como o meu ego, o meu eu pessoal, o meu eu psicológico gostaria que fossem as coisas. Então é um olhar neutro e direto para a simplicidade das coisas como elas são. Esse é o olhar da consciência, que é um olhar que naturalmente e espontaneamente não julga a vida, apenas vê as coisas como são. Mas existe a força de um hábito muito grande na gente. É o hábito da consciência que nós somos se identificar com esse corpo-mente que tem esse nome. Porque é uma criação dela mesma. Então, assim como nós adoramos as nossas próprias criações, quando tu faz um artesanato, tu cria qualquer coisa, tem uma satisfação ali. Qualquer criatividade que tu tenha, tem uma satisfação ali. Tu gosta das tuas criações. Da mesma forma, a consciência ama as criações dela. E esses pensamentos, essas emoções, né? O próprio eu psicológico, tudo é uma criação dessa consciência que nós somos.
Então, existe uma tendência a ela entrar dentro do filme que ela mesma cria. Então, essa é a força do hábito. O que significa acordar? O que significa despertar? É como se a consciência que nós somos está sentadinha na poltrona do cinema, assistindo o filme. Lá no filme está a pessoa que nós somos. O Otávio, o Lisandro, a Andréa, a Thailise, Letícia, o Cirilo. Esse é o filme. Nós estamos lá dentro do filme, passando pelas aventuras do filme, experimentando a dualidade, experimentando dor, prazer, sofrimento, alegria, tristeza, toda essa gama de emoções, toda essa gama de experiências possíveis. E a consciência, ela está sentadinha na poltrona. Só que, assim como a gente, quando a gente assiste um filme, daqui a pouco a gente está sentindo as emoções do personagem principal, a mesma coisa acontece com a consciência. Ela se identifica com essa pessoa e ela passa a ser a sofredora das experiências. Ela entra dentro do filme e passa a sofrer as experiências do filme. O despertar significa apenas que a consciência se dá conta, nada muda, mas apenas é um dar-se conta de que, opa, eu, consciência, eu não estou dentro do filme. Eu sou livre do filme. Nada do que acontece no filme lá com o Otávio me afeta. Nenhum tiroteio que surja dentro do filme vai me causar algum dano. Eu, consciência, permaneço intocado por qualquer coisa que o Otávio experimente. Então, esse é o acordar. Eu acordo do sonho de que eu estou dentro do filme e apenas me dou conta. Ah, não, eu estou aqui. Então, esse hábito de a gente entrar dentro do filme vai aos pouquinhos perdendo força. E é assim que a gente vai amadurecendo nesse processo do despertar da consciência. E é aí que a gente entra nessa temática, né, do não julgamento, porque é justamente os olhos da consciência que apenas vê o filme e não diz assim, ah, eu gosto, eu não gosto. Ela ama todas as partes do filme. A consciência ama todos os nossos dramas e todas as nossas alegrias, igualmente. Não tem um gosto, não gosto, quero, não quero. A consciência não fala nada. Ela apenas vê as experiências. Então, é esse olhar neutro que está alinhado com a sabedoria da vida que está aqui agora. Em nenhum momento no futuro tu vai encontrar essa realização. Em nenhum momento no futuro tu vai despertar, a não ser aqui agora. E tu começa a notar que a tua vida sempre foi aqui agora, no final das contas. Que esse instante, na verdade, não é passado, presente e futuro. Esse instante é constante. É sempre aqui agora. Onde tu vai é aqui agora, o que quer que tu faça é aqui agora. Todas as experiências que tu teve aconteceram num aqui agora. Inclusive, o passado só pode ganhar vida quando tu lembra dele. Senão, ele não está dentro da tua experiência. Mas quando tu lembra dele, tu dá vida a ele. E esse lembrar dele significa que ele vem para o aqui e agora. O futuro é a mesma coisa. O futuro só ganha vida quando tu projeta ele. Projetar ele só pode ser no aqui e agora. Então, passado e futuro ganham vida sempre no aqui e agora. Porque é a única realidade que existe. É a única constante. Então, tua vida sempre foi aqui e agora. A gente apenas vai se dando conta desse simples fato. E cada vez mais a nossa atenção vai ancorando, repousando naquilo que está sendo feito, experimentado no aqui e agora. Passado e futuro começam a perder força na nossa experiência. A gente deixa de se apegar tanto às coisas que já passaram. E deixa de se apegar tanto às coisas que vão, ou possivelmente vão vir a acontecer. Isso dá uma grande liberdade para a gente. E a gente se dá conta de que a gente carregou um fardo desnecessário toda a nossa vida. E a gente começa a entrar nesse lugar mais pacífico, mais naturalmente amoroso, livre.
e que tem um natural contentamento. Estar presente traz um natural contentamento. Então, é dessa perspectiva que a gente diz que o não julgar não é um fazer. Ele já está disponível quando tu te reconhece como consciência. Então, como é que isso se dá, né, na vida prática, né? Porque esse é o ponto. Como é que eu trago isso para a minha vida prática, né? Então, à medida que a gente vai amadurecendo nesse processo, cada vez vai ficando mais claro, né, os nossos padrões, as nossas tendências, os nossos hábitos, de nos identificar com os conteúdos da mente, com as emoções que surgem na nossa experiência. Então, cada vez mais, quando surge o que é um julgamento? O julgamento é um pensamento. É um pensamento que entra na tua cabeça e, de alguma forma, tem algo na gente que diz que isso é relevante, que isso é importante. Tem alguma parte na gente, alguma identidade nossa, que compra aquele pensamento ali. E aí a gente, através do poder da nossa atenção, aquele pensamento é comprado e ele entra na nossa experiência e ele começa a ser retroalimentado, seja com mais pensamentos, seja com emoções. Então, emoções e pensamentos vão gerar um bolo, um círculo de retroalimentação, que é como se nos sugasse para dentro da experiência. É como a consciência entra dentro do filme, né? Então, aqui a gente começa a experimentar a vida a partir sempre de uma reflexão, de uma intelectualização. Aqui tem um juízo de valor perante os fatos, perante as pessoas, perante as circunstâncias, né? Aí a gente entra no modo, eu gosto disso, não gosto disso, quero isso, não quero isso. Isso não deveria estar acontecendo, como o Lisandro disse antes, né? Solta todo esse poderia ser diferente. Solta esse eu gostaria que fosse assim. Porque esse soltar te traz para esse lugar ausente de julgamento. E não é algo que tu constrói. Não julgar a vida não é algo que tu alcança, que tu conquista. Tu apenas reconhece que essa dimensão que naturalmente não julga já está disponível, porque é a nossa natureza. Lili, quer complementar aí, Lili? Trazer um pouquinho essa... pegando o gancho, né, velho? Que quando a gente começa dentro dessa perspectiva, às vezes, é claro, né? A gente vai surgir, porque a vida, ela continua acontecendo, né? Dentro dessa perspectiva, ela continua acontecendo. A diferença é que ela deixa de ser oposto, né? Deixa de ser contrário a alguma coisa. Exemplo, né? Quando a gente denomina, né, um momento como sendo um momento perfeito, automaticamente a gente está denominando ou conceituando esse momento. Então, momentos imperfeitos ou inapropriados, ou enfim, como se ele não fosse legal, né? Ou seja, desde que a gente começa a descrever, a mente começa a descrever, ela está habituada a descrever cada momento como algo que seja, né, prazeroso ou desconfortável. E parece que quando a gente fala desse jeito, né, que a gente vai trazendo mais essa visão não dual, parece que tudo que a gente fala que tudo é perfeito, é como se esse tudo perfeito, a mente entende como se não fosse mais acontecer coisas desagradáveis, né? Ou como se a gente fosse simplesmente gostar de tudo, ou o fato de não julgar o momento, ou de não jogar a si mesmo, é como se fosse como se tudo fosse acontecer de uma forma vamos botar assim, alinhada àquilo que eu gostaria, né?
ou aquilo que fosse perfeito, porque agora, afinal de contas, eu estou alinhado à vida. Logo, a vida ela vai corresponder com paz e alegria e contentamento o tempo todo. E isso não é verdade. Na verdade, ela já está acontecendo de uma forma perfeita, né? E a gente só vai reconhecendo que confortos e desconfortos fazem parte da vida. Simples assim. Não é uma grande novidade isso, né? A vida ela continua acontecendo e fluindo dentro do seu jeito. A gente só vai reconhecendo que tudo que vai acontecendo já é perfeito, independente se aquilo parece ser agradável ou desagradável para mim. Então essa é a questão, né? A gente só vai o que vai surgindo, pelo menos para mim, é o que vai cada vez mais vai ficando claro, é uma confiança em como a vida ela é inteligente por si mesma. Ela é inteligente porque até mesmo aquilo que parece ser tão desagradável ou aparentemente inapropriado, aquilo vai trazer lições, vai trazer aprendizado, né? Eu posso aprender com isso. Então, na verdade, nada é um lixo, ou não deveria acontecer, ou isso está acontecendo porque eu estou julgando, ou deixei de julgar, enfim. As coisas que todas as coisas que vão surgindo e vão acontecendo dentro dessa caminhada, dentro dessa perspectiva não dual, ela vai sendo feita como perfeita, ela vai sendo vista como perfeita. E até mesmo o julgamento que pode ser que surge uma descrição do porquê comigo, né? Ou isso não deveria. E aí pode ser que surja um julgamento do julgamento que está surgindo a respeito desse momento. E até isso é perfeito, no sentido de poder, ok, né? Eu não estou vendo perfeição nesse momento, eu estou vendo que esse momento está uma bosta. Eu posso, né, colocar isso desse jeito. Está uma bosta esse momento, né? Está horrível esse momento, está caótico esse momento não poderia ser pior, né? Ok? E a questão é exatamente relaxar com essas descrições, porque elas não estão vindo da consciência, elas estão sendo vistas por uma mente descritiva. Então, o que a gente se refere a reconhecer essa observação é estar ciente de que, apesar dessa descrição que está surgindo aqui agora, e está muitas vezes acontecendo aqui agora, inclusive a revelia da minha vontade, porque eu não consigo deixar de gostar ou não gostar desse momento, simplesmente está acontecendo. Apesar disso, né, eu estou aqui. Ou seja, há um senso de presença além dessa descrição. E essa descrição ela não pode me descrever, porque ela também é mutável, ela passa. Momentos bons, momentos ruins. Mas esse senso de ser, de presença, de estar aqui, isso não passa. Isso está sempre aqui e agora. É no aqui e agora que essas descrições, julgamentos ou não, vão transitar. Essas descrições, elas podem acontecer. Eu apenas não preciso me identificar com isso. Eu não preciso me fixar nisso, me apegar a essas descrições. Porque a mente ela vai continuar descrevendo. Ela pode continuar a descrever cada momento. Mas conforme eu vou reconhecendo o que verdadeiramente eu sou, ou melhor, que isso que eu sou não passa, não transita, mas é o que testemunha essa transição de dados, de opiniões, de informações, de comentários, de interpretações, desse falatório mental, né? Dessa ladainha que fica ali o tempo todo dizendo, eu estou aqui, a TV está ligada, não esquece, eu ainda estou aqui, a programação mental ela não cessa, né? Está sempre aqui, sempre fazendo, né? Está dando o seu oizinho, oi, estou aqui.
né? Eu estou aqui testemunhando isso, né? Essa testemunha, ela não passa, ela é permanente, ela é constante. Então, quando eu começo a reconhecer isso, eu começo a reconhecer uma dimensão que não é tocada por essa transitoriedade de dados. É quando a gente começa, então, a perceber que tudo está integrado, que não existe separação entre paz e burburinho, entre silêncio e som. Tudo está integrado, tudo é possível acontecer, né? Tudo é possível surgir, tudo é possível transitar nessa consciência que eu já sou. E isso vai trazendo, gente, vai realmente... É meio que, não é que seja que eu preciso treinar a ser, mas eu posso usar a atenção no momento em que eu começo a reconhecer essa dimensão em mim, que eu começo a reconhecer isso que a gente está, que tanto nós aqui falamos, quanto os mestres e sábios da antiguidade já apontaram e falaram, e a gente vê textos antiguíssimos falando e apontando para isso, muito atemporais, né? Não, a gente falando aqui ou lendo alguma coisa de 2.800 anos atrás, por um mestre budista, a gente olha que parece que estamos falando desse mesmo não lugar, é sempre no aqui e agora, não é algo que a gente vê que tenha um mofo, não é algo mofado, a gente não vê um cheiro de naftalina naquelas palavras ali, ou teias de aranha, não, é impressionante, os textos são muito atemporais, assim, e são utilizados e permanentemente, né, serão utilizados aí, né, porque não são desse mundo do tempo. Volta e meia, né, aparece expressões falando sobre essa informação. Mas essa informação não pertence a absolutamente ninguém, a nenhuma identidade. Só Buda pode falar isso, ou só Jesus poderia falar isso, ou só o Eckhart Tolle tem licença para falar sobre isso. Não existe isso, né? Volta e meia, qualquer um que vai reconhecendo isso e vai reconhecendo cada vez mais sobre isso, vai desenvolvendo por si só uma naturalidade para falar sobre isso. E a gente vai descobrindo, conforme vai descobrindo, vai abordando, vai compartilhando, e isso é a beleza, né? É como se fosse uma informação que ela não morresse nunca. Ela não morre, porque ela não é pertencente, né? Ela não tá, ela não tem dono. Ela diz respeito à natureza de toda forma, de toda a aparência. E nessa expressão humana, a gente tem essa capacidade, né, de reconhecer isso. É uma mente que ela se prepara, assim como ela traz um monte de informação desnecessária, com essa mesma possibilidade de ir além dela mesma, é capaz a partir desse aparelho, né? Então a consciência ela utiliza esse corpo e mente para expressar a sua ilimitação, a sua beleza, a sua serenidade, a sua paz. E isso é amor, né? E a gente vai reconhecendo o amor nesse simples reconhecimento que ela se dá a partir de cada corpo e mente. E por que é amor? Porque é uma maravilha quando a gente começa a reconhecer isso na própria vida. Vai trazendo e provocando uma transformação imensa. Não no sentido de nos transformarmos em Budas ou entidades ou deidades, né? Não nesse sentido, mas uma bênção no sentido de poder viver a vida se expressando ou até descansando, além de todas as noias mentais, né, que vão surgindo e que são inspiradas por um monte de seres ainda, né, que ainda estão
fixados e presos a a visão e perspectiva ainda limitada de ficar apenas se expressando a partir dos conteúdos ou das simples sensações. Então, essa dimensão que a meditação traz, ela está além, né, desses dados todos, né? Então, está além das sensações, está além do conhecimento, inclusive. Quando é muito legal poder reconhecer a si mesmo, né, esse corpo, essa mente, todos esses dados aqui, além do próprio conhecimento dos dados. Olha que interessante. A gente não está usando os dados para olhar para si mesmo, não estou usando o conhecimento que vem de Platão, que vem dos filósofos, que vem do Osho, ou que vem para me descrever. Eu estou olhando a partir desse ver aqui agora. É como se eu pudesse ver a mim mesmo a partir de mim mesmo, mas não a partir do conhecimento de mim mesmo, mas desse ser que eu já sou, desse ver que não está contaminado pelo próprio conteúdo da mente. E tudo que a gente faz nos nossos encontros e bate-papos semanais, dentro do nosso grupo, é trazer sensações e sentimentos do nosso cotidiano, em que a gente vive com as nossas famílias, ou, né, por quem não tem família, ou para quem está construindo a sua família, e por todas as questões que a gente vê no trabalho, ou fora dele, ou nos relacionamentos, a gente traz para o grupo para falar a partir dessa perspectiva, para relembrar que existe essa perspectiva para se olhar para aquela questão. E isso é muito legal. Porque muitas vezes a gente vai encontrar grupos, né, e tal, que vão falar somente sobre o conhecimento, sobre essa visão. Mas às vezes o conhecimento dessa visão, ela não pode ser integrada, às vezes, ao cotidiano, né, às sensações mais comuns, mais corriqueiras, porque são taxadas de algo que não é sagrado, de algo profano. E pelo menos no Meditação Zero a gente vê tudo como sagrado, né? Inclusive essas pequenas ou visões ainda limitadas. E a gente vai trazer isso para essa perspectiva, a gente vai usar isso para a nossa autoinvestigação, a gente vai trazer isso para a própria meditação. E a gente vai perceber que aquela situação que às vezes está nos tirando do sério, né, ela na verdade ela só está sendo vista por um ângulo. E dentro do grupo a gente chama isso, né, de uma sanga, que se apoia mutuamente nessa perspectiva não dual. A gente vai trazer e vai buscar, né, cada um vai dar o seu pitaco, cada um vai trazer a sua fala de acolhimento e vai tentar contribuir para que essa visão se amplie e se aprofunda até que toque o coração a ponto de dizer, ok, eu estou de volta no jogo. É como se a gente estivesse renascendo dentro do jogo de novo, né? Eu estava fora, o que estava acontecendo? Parece que eu estava dormindo, né? Mas é isso. Adi, é mágico? Pois é, Adi, também acho. A gente vai renascendo, né? A cada segundo que a gente reconhece isso, né? Maravilha. Muito bom, Lili. Coraçãozinho para tu. Turma, vamos abrir um espaço aí para quem quiser trazer uma questão ou tá com alguma dúvida na cabeça aí. E agora com a minha provocação aqui já pode sentir até aquele friozinho na barriga, aquele calorzinho, aquele medo de falar e tal. Será que eu falo? Será que eu não falo? Então é espaço para observação, né? Vai observando. Se tu quer falar e tem esse medinho aí, uma hora que tu sentir coragem, tu levanta a mão aí e partilha com a gente. Então agora é um espaço para trazer alguma dúvida,
para compartilhar alguma experiência, né, sobre isso, sobre o processo, ou sobre o tema, né, ou ficou com alguma dúvida do que a gente... Suto levantou a mão? Ou foi impressão minha? Não? Quer falar, Suzana? Não? Então tá aberto o espaço aí, turma. Vai observando o medinho. À medida que tu vai querendo intencionar falar, esse medinho vai aumentando. Nota. Eu quero fazer uma pergunta. Aê! Superou, 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 superou. Nesse processo de vocês, quantas vezes ou não teve assim, será que tudo isso faz sentido mesmo? Questionasse esse despertar? Oxe, muitas vezes. Muitas? Muitas vezes. Mas, assim, chega um ponto que, tá, tu te rende assim, né? Tá, não tem mais dúvida, né? Não tenho mais como duvidar desse troço. É inegável, né? Mas até chegar nesse ponto de é inegável e de tu assumir isso, assim, às vezes leva um tempo, assim, né? Eu questionei muitas vezes, será que realmente está acontecendo comigo? Não pode ser, mas deve ser doideira na minha cabeça. Aí eu comecei a achar, a gente acha, né, que a gente está ficando maluco, né? Todo mundo tem essa mesma sensação, né? Ah, eu acho que eu estou ficando doido. E daí, porque a gente olha para o lado e ninguém na nossa volta sabe o que é isso, né? Como eu comentei no início. E aí as pessoas, né, tu vai tentar partilhar isso com alguém, com algum amigo, uma amiga, e aí tu vai falar da tua experiência e a pessoa te julga, né? Voltando ao tema do assunto. Te julga, ixi, tá viajando, tá. Como assim tu não é tu? Que doideira é essa? Então, às vezes é isso, assim, a gente não tem feedback, né, da nossa família, dos nossos amigos, de que nós não estamos malucos. Então a gente questiona, a mente duvida, né? A mente duvida. O ego, né, essa entidade, esse eu psicológico, ele vai fazer de tudo para que tu não acredite nessa história, né, que o despertar é real, que está acontecendo contigo, porque a gente se sente imperfeito ainda, né? Como pessoa, a gente se sente imperfeito. E a gente carrega essa crença que vem do buscador espiritual de que despertar significa ser um ser perfeito, que nunca erra, que tem sentimentos amorosos sempre, que está sempre em paz, né? Ou seja, aquela idealização, né, de uma pessoa perfeita, né, de um ser iluminado, né? Então, como a gente se sente imperfeito, como a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente angústia, a gente sente ansiedade, a gente faz cagada, então tu sente assim, não pode estar acontecendo comigo despertar, eu não mereço, eu ainda não, falta muito para mim ainda, né? Talvez numa próxima vida, talvez eu consiga, né? Mas nessa vida não, eu sou muito imperfeito ainda. Então todo esse jogo é a mente que faz, né? O ego que faz esse jogo todo, assim, né? Que joga todas essas sementinhas de dúvida. Mas quando tu vai para a experiência direta, essa dúvida, entende? Vai para a experiência, faz aí a amnésia total. O que fica? Uma consciência. Tem como duvidar disso? Não tem. Tá aqui, tá na minha cara, tá evidente, é óbvio, aqui, sempre esteve aqui, eu demorei todos esses anos para ver essa obviedade. Então, é isso aí. Quer falar, Lili? Ou tu tá na dúvida? Não, tô te ouvindo. Eu tô brincando. Eu fala assim, isso. Então, enquanto a gente estava aqui no silêncio meditando, depoimento real total, eu estava sem câmera comendo, mas
super na presença aqui, ouvindo cada palavra. Mas, de repente, bateu em mim pela primeira vez, assim, depois de um momento massa. Que vazio é esse? Quem inventou essa história de vazio? Sabe? Onde começou? Que loucura é essa? Me veio um profundo questionamento no meio da meditação. Foi muito forte. E tu vai viajando com essa galera aí, estão tudo doidão aí, vai por volta da tua vida. Esses malucos vão te arrastar para esse vazio, tu vai perder tua vida, vai perder todos os teus sonhos, teus projetos, teus planos, tudo que tu construiu na vida, vai jogar fora por causa desses doidos aí. Isso também acontece. Isso também passa. É que aí é que tá. Eu acho que foi o maior ensinamento que eu tive na vida, assim, né? Que foi algo que ficou muito para mim, assim, foi realmente algo que deixou mais fácil olhar para essa questão meditação. Que é assim, ó, tudo que for percebido é expressão espontânea dessa consciência. Tudo que vem, vai. Então, assim, não preciso me apegar ao que vem e vai. Né? Reconhece aquilo que não se move, aquilo que não vem e que não vai. Então, por mais estapafúrdio, ridículo, absurdo que possa ser a percepção, a informação, o pensamento que surge, como já diria o nosso, um participante muito querido, nosso querido Paulo, né, Otávio, do nosso grupo aberto, deixe que venha e deixe que vá. Vai passar, cara, sabe? É transitório. A questão é que a mente, Suzana, ela vai querer... Só um pouquinho, por que isso está aparecendo aqui? Por que logo agora que eu estou meditando, isso está aparecendo aqui? Isso não deveria. Porque isso, nesse momento de meditação, deveria estar silencioso. Por que quando eu estava comendo, não estava aparecendo isso? No momento que eu estou aqui, né, plena, consciente, por que agora isso está aparecendo? Isso não deveria, isso está errado. Eu acho que eu estou... Aí começa, né? Um dado vai pincelando outro dado, que é uma teia de dados que vai surgindo, um pensamento gera um pensamento que gera outro, e assim vai. Então, o que acontece? Nessa perspectiva de que, né, tudo que está surgindo é uma expressão perfeita do que é, e isso é impermanente, eu não preciso me apegar a essas informações, nem a julgar essas percepções, ó, né, o tema não julgamento, eu relaxo com eles. Eu não tento entender, eu não preciso entender o motivo disso estar aqui. Eu posso simplesmente deixar tudo ser como é, tudo que estiver aparecendo, surgindo aqui, enquanto eu percebo o corpo respirando, e eu sendo, e testemunhando esse absurdo, né? Essa informação, essa interpretação, seja lá o que for que estiver surgindo aqui. Então é um treinamento, meio que um treinamento, né? Que eu vou desapegando desse conteúdo e vou relaxando e confiando em ser. E confiando que tudo já é como é. Que se isso está aparecendo aqui, é porque assim é. E daqui a pouco isso também já está passando. Eu não preciso segurar isso, né? Eu não preciso me enganchar nisso. Deixa isso vir, que isso vai. É transitório, é impermanente. Então, surgiu essa dúvida. Relaxa. Por que não? Por que não poderia surgir? É uma possibilidade. Deixa isso ser, não se apega, né? É um treinamento. É um treinamento que a gente pode começar olhando diariamente, e a partir dessa postura, é meio que um treinamento postural,
Eu não preciso me apegar àquilo que vem e vai. Eu posso deixar isso ir. Então, isso é interessante, né? Eu fui percebendo que no momento em que eu começava a, a treinar, né? O que era a meditação diária para mim? Era mais ou menos isso, era repousar nisso que é, deixando todas essas noias todas aí, né? Aparecerem, irem, virem, transitar, se mover, fazer, seja lá o que for, ao mesmo tempo que isso transitava por mim. E eu não ia com isso, eu não me enganchava nisso. Eu permanecia consciente, consciente desse trânsito. E seja lá o que for que estava aparecendo, perfeito como é. Então é meio que vai sendo um treinamento. E isso, para mim, vai fazendo muita diferença. Eu deixei de julgar o processo, deixei de julgar a mim mesmo, como o Otávio falou. Isso não quer dizer que eu me torne uma pessoa perfeita, santa, né? Tá no trono, uma coisa assim que, nossa, tudo que disser, né, vai ser algo incontestável, tudo que vai sendo falado é a verdade. Nada a ver, nada a ver. Tudo bem comum, mas apenas com esse olhar, sim, mais desapegado, né, dessas interpretações. Assim. Samantha, fala, querida. Deixa eu só. A Thay, eu acho que tinha levantado a mãozinha faz um tempo. Ah, tá. Ela tá com a mãozinha ali na tela. Fala aí, Thay. Depois a Então, Samantha. compartilhando desse assunto, assim, eu queria deixar o meu relato, assim, que eu demorei bastante tempo. Para quem não sabe, eu sou sobrinha do Otávio. Então, eu acompanho há muitos anos, né, toda essa experiência dele. Mas eu confesso que eu sempre tive muito medo. Sempre tive um chamado, né, de querer, assim, né, entender e enfim, mas eu tinha um medo e eu tinha uma percepção, uma visão de que se eu entrasse, talvez por crenças de pessoas que me falavam, de que se eu chegasse nesse ponto, se eu me engajasse nisso, se eu despertasse, eu seria uma vagabunda, no sentido de vadia, assim, de não fazer nada, que eu ia largar tudo, que eu ia virar uma monge, uma hippie, uma monge, sabe? Que eu ia largar meus projetos, como foi falado, né? E eu tinha esse medo, assim, eu via, assim, eu via muito como isso, assim, sabe? E, claro, eu sempre tive uma certa ambição com a minha profissão, eu quero crescer, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ser bem remunerada, quero ter uma vida, né, proporcionar para minhas filhas uma vida boa e tal, e eu achava que se eu entrasse, então tinha esse bloqueio, né? E quando eu comecei a entrar para o caminho pro caminho do auto, dessa autodescoberta, assim, de que esse lugar é possível, né? E que nada disso precisa parar, nada disso precisa ser impedido por conta do despertar, né? E dessa descoberta, né? Dessa grande descoberta. Muito pelo contrário, se a gente souber usar essa descoberta, né, ao nosso favor, tendo essa consciência toda, a coisa anda muito melhor, né? Tanto no trabalho quanto nos projetos. Então, tem como conciliar as duas coisas, tem como ter o lado zen, né? E tem como meter pau no trabalho e fazer os projetos andarem. E, então, foi uma grande descoberta, assim, um grande desbloqueio. Eu tinha muito medo de... Eu achava que a coisa ia parar e que eu ia ficar só meditando e achando que o mundo era uma outra coisa. Só para compartilhar, assim, isso foi quebrado e está sendo maravilhoso. Legal, tá.
Tinha o Alexandre, que participava do grupo fechado com a gente. É o exemplo mais típico do medo que surge para praticamente todo mundo. E ele dizia assim, mas, Lisandro Otávio, cara, já era, eu vou virar mendigo, cara. Eu entrei nesse processo, não tem volta, velho. Eu vou virar um mendigo. Já larguei tudo, já, né, nada mais faz sentido. Aí a gente usa ele era um mendigo do grupo. Por causa do encontro que ele trouxe isso, assim. E é um medo bem comum, né? Bem comum. Muita gente passa porque é a sensação desse vazio, né? Está experimentando um vazio, está experimentando uma ausência de identidade, que é justamente essa entidade que quer correr atrás das coisas do mundo, né? Então, isso some da tua experiência, tu te reconhece algo mais amplo do que essa limitação, né? E daí dá uma sensação de, caramba, parece que tudo começa a perder o sentido. E, poxa, a gente conversa com várias pessoas e quase todo mundo tem alguma mexida grande na área profissional. E hoje mesmo eu falei para um cara que eu conversei hoje de tarde, e eu disse, cara, minha sensação é o seguinte, parece que a vida nessa área profissional, parece que ela diz assim, ó, para de se mover no mundo, faz só o que é necessário, mas não vai adiante com isso, porque se tu for adiante com isso, o que tem como base ali? É o eu psicológico. É o que nos é familiar, é o ego. Ou seja, tu está construindo uma ponte com base no ego. Tu está construindo um castelo com base no ego. E a vida, de alguma forma, faz com que tu pare de construir esse castelo para que tu volte para si, para que tu te reconecte com o teu centro. E a partir desse entendimento, e aí estagna, né? As coisas começam a estagnar na vida profissional de muitas pessoas. É a vida te conduzindo para o teu centro novamente, para que tu dê energia e atenção ao teu processo de despertar, e não mais em conquistar o mundo, conquistar a profissão, conquistar o sucesso. Te reconecta com isso e te move no mundo, começa a te mover no mundo a partir desse reconhecimento. A partir desse reconhecimento não te falta nada. Mas então tu quando entra isso no modo de acontece, vibração de completude, e aí a tua vibração começa a trazer coisas mais harmoniosas do que antes tu tentava conquistar através da luta. exato. Consequentemente, as coisas depois que tu arruma por dentro, né? As coisas por fora começam a fluir, Devagarinho, né? devagarinho vão harmonizando. Devagarinho. Só mais uma coisinha rapidinha que eu queria compartilhar, até nunca falei para ti, Otávio. É uma coisa um pouco íntima tua, mas ui. Não, mas é um assunto assim delicado, assim, mas acho que tu não vai te importar. Quando foi a minha grande descoberta assim de interesse, de assim, poxa, como que ele consegue fazer isso, sabe? Que ponto tá o ponto de zero, assim, né? De o não sofrimento, assim, né? A gente perdeu o nosso irmão, né? O irmão do Otávio, que é meu tio, como se fosse um irmão, ano passado, em 2019. E nós estávamos todos ali, né? No velório, assim, muita dor, enfim. Eu estava desesperada, né, tentando controlar a minha avó e com um sofrimento muito grande. E o Otávio chegou, foi um dos últimos a chegar, assim. E ele chegou e era um irmão muito amado. E ele chegou e ele simplesmente puxou uma cadeira e colocou do lado do caixão, fechou os olhos. E ali ele ficou durante vários minutos de olhos fechados. As pessoas passavam, olhavam para ele, querendo, né, dar um abraço e tal, e ele não abria os olhos. E no meio daquele sofrimento todo, assim, eu olhei várias vezes para ele e pensei, como, sabe? Como? Ali me deu um clean, assim, de...
eu também quero acessar esse lugar, porque eu tô aqui sofrendo demais e eu sei que a dor dentro dele também, existe uma dor muito grande, né? Porque era um amor é um amor muito grande. E ele está conseguindo ficar nesse lugar de vazio e de conexão de uma maneira tão sutil, e isso não significa que não estava havendo sofrimento, mas significa que ele estava conseguindo lidar com aquele sofrimento de uma forma, né, leve e harmoniosa, assim, né? E eu olhei e senti uma certa inveja, né, dele conseguir sofrer em silêncio e em paz ao mesmo tempo. E aquilo me despertou uma grande vontade de conhecer mais e me aprofundar. E desde aquele dia que eu comecei a busca por esse ponto. Aí. Nossa. Aquele momento lá eu estava muito conectado, eu tava, tinha muita luz ali, né? Muita luz, assim, eu estava vinculado com essa luz, assim, né? Muita luz e amor, assim. Foi bonito. Nossa. Show. Vamos a Samantha. Samantha, tá aí ainda, Samantha? Manda aí. Oi. Boa noite. Oi, boa noite. Eu tô com saudade de vocês, primeiro. Saudade, guria. Bem feliz de estar aqui. E a minha pergunta, não sei se é uma pergunta, uma resposta ou um depoimento. Vamos ver o que vocês acham. Então, nessa caminhada desse reconhecimento, essa redescoberta, autoconhecimento, enfim, todo mundo fala, dá um nome aí, eu fui percebendo um negócio assim bem interessante. Que quando você começa a cair nesse autoconhecimento para você lembrar que você é essa consciência, esse universo externo que é impermanente começa, parece que tipo aparecer um monte de coisas que são reflexos internos seus para você usar essa questão de você voltar na neutralidade, no uno, no zero, né? E parece que isso vai aumentando, assim. Eu falo porque desde quando eu comecei nisso, parece que eu abri um saco de lixo, entendeu? Que, tipo, o universo vem trazendo um monte de coisas para eu resolver. E o mais, assim, isso eu fui perceber mais o ano passado. E não era nem para a questão de eu resolver. Lógico que a gente precisa, às vezes, tomar uma decisão ou fazer uma escolha ali. Mas é a não identificação com essa escolha, o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo, porque, assim, eu às vezes acho mais fácil para vocês entenderem e para as outras pessoas entenderem. Esse ano eu fui fazer uma constelação, porque todo mundo sabe que todo ego formado geralmente vem da questão da educação lá da sua casa, do seu pai, da sua mãe, do meio ambiente que você convivia. E quando eu fui mexer nisso, começou a aparecer muitos processos, muitas coisas para eu resolver nessa questão da minha família, que seria a origem desse ego, pelo menos nessa vida, né? E cada vez que passa, tipo, parece que eu dou a volta, sabe o espiral? Eu vou, paro num negócio, daí eu dou mais uma volta, e é sempre, parece que as mesmas coisas, se você for ver a raiz dessa questão, desse problema, é sempre o mesmo, lá na família, né? Nessa estruturação egóica que a gente tem. E é assim para todo mundo. Eu sei que, assim, eu trabalho muito agora a questão de eu ter que ter uma decisão, porque assim que acontece comigo, eu acho que com a grande maioria das pessoas, a Simone está aí, até pode estar cansada de ver, é que
os pais são muito controladores, o amor que eles conhecem é um amor muito de apego, posse e tal. E eu sei que quem me educou foram duas crianças, na verdade, a criança que está dentro do meu pai e a criança que está dentro da minha mãe. E, enfim, eles passaram para mim aquilo que eles gostariam de ter vivido, não é o que eles viveram, é o que eles gostariam de ter vivido. Só que a doença que a gente tem dentro da gente, a gente acaba manifestando uma outra doença dentro do outro, né? Então, assim, eu tô tendo que ter decisões aonde eu estou tendo que colocar os meus pais no lugar deles, entendeu? Para que eles não ultrapassem limites aonde que eu possa viver uma escolha, viver a minha vida, enfim. E daí vem o que? A questão de muitas vezes se sentir culpada. Por quê? Porque daí a sua mãe fala que você é ingrata, o seu pai fala que você não pensa na família. Perfeito. Né? E quando eu vou trabalhar essa questão dessa escolha... Perfeito, é ótimo. Né? E eu escolho falar para minha mãe, olha, o seu espaço vem até aqui, agora você para, entendeu? E começo a falar coisas para ela que eu nunca tive coragem de falar, por medo de ficar... Não é medo de chatear, é medo de sentir culpa, né? Eu vejo a questão de eu ter que tomar essa decisão, que como se esse universo que é impermanente, que vai acontecendo aqui do lado de fora, me coloca várias vezes em teste para eu ir lá e fazer o que eu preciso fazer, mas depois eu tenho que voltar para essa consciência para não ficar identificada com aquela culpa que está naquele ego que foi estruturado por aquela família. Perfeito. É isso? É assim? É isso aí, perfeito. Eu vejo, pelo menos eu vejo assim, Samantha. Eu vejo que aqui também o processo de relacionamentos, ele também, eu passei por um momento bem importante no processo, onde eu tive que olhar para isso, né? Onde eu tive que, a gente estava vivendo dentro até dentro desse contexto mesmo, tu está passando por isso agora, né? Tu está vivendo agora esse momento de harmonização, né, com os relacionamentos. Isso vai acontecendo dentro do processo. Eu vejo, para cada um vai acontecendo no seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de vivenciar isso e não tem escapatória para quem está dentro desse processo, está vivenciando esse despertar. Isso vai passar e isso vai acontecer. A gente vai ter que olhar para isso. Não tem como fazer vistas grossas para isso, né? E eu também tive esse momento, passei por esse momento. Foi um momento bem intenso, onde eu descobri, né? Nossa, meu Deus, parece aquela sensação, nossa, como são horríveis. Nossa, meu pai é um monstro, olha isso, né? E aí depois, claro que isso é uma primeira visão, né? Que a gente vai caindo as fichas, assim, e depois, aos poucos, isso vai se harmonizando e aquela visão também vai mudando, né? Porque também vai surgindo esse... E aí eu acho importante, né, ter uma facilitação, né, de pessoas amorosas dentro do teu processo para te ajudar a olhar para isso, né, sem, digamos assim, a partir daquilo que tu estiver sentindo no momento. Porque tu pode te sentir magoada, tu pode se sentir ressentida, tu pode se sentir com muita raiva dentro desse processo. E aí, claro, que sozinho, às vezes a gente fica só ali, né? Só naquilo ali. E aí, quando a gente vai olhar para aquelas fotinhos de família, ou o pai e a mãe chamam para uma conversa, tu vai meio que armada, né? Para dizer tudo que eles precisam ouvir, porque tu não falou, porque questão... Aí daqui a pouco Então é interessante fazer esse processo de reconhecimento, sim, de todas essas questões, como tu falou, né? Da estruturação, de como eles foram ensinados, de como eles também foram educados, de como os avós também foram educados, e assim sucessivamente, né? E cada um dando o seu melhor, cada um fazendo o seu melhor. E aí, nesse sentido, de ir, aos poucos, ir
libertando eles, né, de toda e qualquer culpa, porque eles só fizeram o melhor diante de tudo aquilo que eles tinham. Eles não têm culpa, no sentido de que eles não estavam vendo, como se ver fosse algo que eu simplesmente, né, eu tô vendo agora, mas eu não via até então, né? E eu não me vi culpado por eu não ter visto, porque eu simplesmente não tinha enxergado, eu não tinha visto dessa forma mais profunda e ampliada. Eu estou vendo isso agora, eles ainda não viram, né? Então, assim, cada um está vivendo dentro desse processo, cada um está fazendo o seu melhor com aquilo que tem, né? É então, legal. assim... Peraí, Li, deixa eu falar uma coisa que se aproveita e já embarca nessa daí. Eu falo que é legal você tá olhando isso, porque assim, eu vejo que às vezes eu me pergunto, nossa, tipo, parecia que a minha vida não tinha tanto processo ou sempre teve e eu não estava olhando, né? Ou não conseguia, porque assim, conforme eu fui cavocando aqui as coisas e entrando em contato com essa consciência, eu fui tomando coragem de resolver algumas coisas que eu não tinha coragem de me impor, como, tipo, falar, Claro. eu não quero mais que aconteça tal coisa, porque eu não quero mais viver Sim. determinada coisa, assim, né, que Bom, me faz mal. é isso aí. E é legal, porque até esse ego, essa mente que a gente fala, ele também passa por uma lapidação. Porque é com esse ego e essa mente que você resolve essas coisas de olhar para os pais e reconhecer que tem duas crianças ali dentro, né? Você consegue com essa mente e esse ego olhar ali e a não identificação você busca nessa consciência quando você volta ali no zero. Então, assim, é esse processo que eu acho muito interessante, que eu estava olhando, eu falo, poxa, quem resolve essas coisas é meu ego, é o eu, o indivíduo, meu personagem aqui, né? E eu vou lá e volto no zero, e ali eu me repouso de novo, tipo, naquela neutralidade do não sentir, de estar na vacuidade. Então é legal você ver esse processo do ego se lapidando também, né? Na verdade, eu vejo que a consciência, ela vai se dando luz, né? Ela vai se elucidando. Ela vai se dando luz, né? Ela é a própria luz e isso vai sendo reconhecido. E quanto mais a luz do teu próprio ser, disso que tu é, vai sendo reconhecido, mais esse amor lúcido vai se revelando. E isso vai iluminando todas as, como diz o Otávio, todas as nossas identidades, né? Vai iluminando todos os processos, vai iluminando e transbordando amor a todas as relações. Então, a vida, como a gente vê como indivíduo, na verdade, ela é um próprio processo. Ela é um processo. Um processo, né? Um processo de reconhecimento. Um processo de despertar acontece, a própria vida é um processo de despertar, né? Um florescimento. Então, o que vai acontecendo conforme essa luz vai ficando cada vez mais intensa dentro dessa brincadeira que a gente chama da vida, ela automaticamente vai permeando mais e mais cada aspecto da vida. E a parte das relações, com certeza, né? A gente vai deixando de ser uma vítima dessas circunstâncias, um jogo de carência, uma necessidade de aprovação. E a gente, como tu falou, vai se tornando mais corajoso e ousado para colocar limites dentro dessas relações, né? Para que elas deixem de ser abusivas, né? Como se a gente fosse, né, uma propriedade, né, de alguém, e não somos, né? Para a gente se tornando cada vez mais senhor, né, da própria vida, mas com todo o amor e respeito que os nossos pais e antepassados e parceiros merecem. Então é uma coisa de empoderamento, né? Isso a gente vai se
empoderando, a gente vai se empoderando dessa força, desse poder e dessa amorosidade, uma amorosidade lúcida, conforme a gente vai cada vez mais se reconhecendo como a gente é. Maninho, tu quer colocar alguma coisa aí, velho, a partir dessa questão? Ah, tudo muito bonito, tá tudo muito bonito. Não, quando tu começou a falar, Samuel, me veio muito uma coisa que eu acabo comentando com várias pessoas, que é, tipo assim, né, parece que a porta do porão se abre. Exato. E os monstrengos que estavam lá, que a gente não queria olhar, eles sentam para tomar café com a gente. Quando vê, tá ali na mesa do café, aquele monstrengo ali, e tu tem que oferecer um cafezinho para ele, tu não tem escapatória. Aí tu tem que olhar aquele monstrengo de frente, na luz do dia, né? E lidar com isso, né? E aí quando vê, tem outro almoçando contigo, quando vê, tem outro jantando contigo. E é assim, tipo, tudo que a gente guardou no porão durante todos esses anos, né? Começam a vir à tona. Assim. Por quê? Porque isso precisa ser visto, apenas isso, né? Isso precisa ser visto. É a própria dinâmica da vida, é isso, é iluminar aquilo que não é sombras. Eu gosto da perspectiva, uma vez eu ouvi essa perspectiva, achei muito interessante. A pessoa dizia assim, não, eu não gosto desse termo sombras, eu gosto do termo ponto cego. Eu achei bem interessante, é um olhar neutro, né? Assim, é um ponto cego, tipo, aqui eu não consigo ver o que tem aqui. É simplesmente isso, eu não consigo ver aquilo ali. Eu viro e aquilo ali permanece atrás de mim. Então é um ponto cego, que é esses monstrengos, assim, que muitas vezes a gente não quer olhar, e muitas vezes, sabe todo mundo tem, né? Aquele corredor que fica escuro na casa, que quando tu é criança tu passa caminhando rapidinho ali. Por aquele lado da casa que é mais escuro. Você então, sabe... ali que tá os troços. Vocês devem conhecer, porque, assim, tipo, eu sei que vocês leem bastante do budismo, e eu comecei a ler aquele livro, o Livro Tibetano dos Mortos, do Bardo Todol. E eu comecei a reconhecer esse processo na minha vida, porque, assim, quando eu entrei em contato com a consciência, eu comecei esse processo do Bardo, que são essas sombras que começam a aparecer, que são os nossos demônios, e eles vêm em forma de demônio, divindade, na verdade são as mesmas coisas, e que a gente vai não tendo que se identificar com aquilo, né? E esse livro tem me ajudado bastante a entender todos esses processos que a gente vai passando aí na vida, né? Na verdade, esses processos e esses demônios é que vão passando pela gente, né? A gente não passa, eles só vão testemunhando a passagem deles, né? Eles só vão dando um oizinho, tô aqui, legal. A gente vai percebendo eles, a gente vai tomando consciência deles. E aí, aos poucos, a gente vai, cada um dentro do seu próprio tempo, né? Vai vendo com olhos mais profundos, um olhar mais ampliado para cada um deles, assim. Acho que mais amorosos, né? Maninho, querida, gratidão, Samanta. Eu que agradeço. 10:11, o que tu acha? Não sei, alguém tem mais alguma questão aí, turma? A Mônica. Só tem que tirar do mute. Solta o verbo. Eu queria perguntar uma coisa, não sei se é uma coisa meio tecnicismo, que eu já escutei. Quando se diz assim, a persona, são as identidades, é isso? Que formam a persona? Eu entendo que sim. Né? Uhum. E outra coisa, Otávio, você podia falar só um pouquinho do ponto de ônibus? Ah, sim, sim. Tipo, é uma parábola, assim, né, para ajudar a entender, assim, esse processo de quando a pessoa senta para meditar, ou até na própria dinâmica, né, do dia a dia, assim, né. Então, os ônibus, é como se tu tivesse uma parada de ônibus. Cada ônibus que chega é um pensamento. Ele tem um destino. Ele vai te levar para um lugar, ele vai fazer uma viagem contigo. Se tu embarcar, tu vai ver paisagens, vai surgir, tu vai descer numa parada, vai pegar outro ônibus, outro pensamento que vai te conduzir a outro lugar.
Então, na meditação, a gente simplesmente permanece na parada, a gente olha, o ônibus vem e tu te firma a raiz na parada. Não embarca. Não embarca. Deixa, daqui a pouco ele vai. Vai vir outro. Ah, esse lugar é tão legal. Não, 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 fica na... Eu adoro. Porque tem algo na Obrigada. gente, que quer fazer essas viagens, porque está habituado a embarcar e acreditar em qualquer pensamento que entra na nossa cabeça. É muito familiar isso, né? A gente acaba comprando todo o pensamento que entra na nossa cabeça. A gente não está habituado a questionar se isso é verdade, se aquele pensamento ali tem algum fundamento na realidade, ou seja, no aqui e agora. Então, quanto mais tu fica na parada, tu começa a te dar conta desse ímpeto de embarcar nos ônibus, que são os pensamentos. E tu começa a te dar conta da insanidade da maioria dos pensamentos que passam na nossa cabeça. O se dar conta da insanidade, como diz o próprio Eckhart Tolle, é a sanidade. Ou seja, é a sanidade na gente que se dá conta da insanidade dos pensamentos. Porque se tu começar a observar, se tu fosse escrever num livro, num caderno, todos os pensamentos que tu tem durante um dia, tu ia se dar conta da quantidade de pensamento inútil, da quantidade de pensamento irrelevante, com a quantidade de pensamento maluco, doido, viajandão, maior doideira, coisa que não tem nada a ver. Pensamentos horríveis e pensamentos fofinhos, que não tem nada a ver com a realidade. Então, a meditação nos proporciona se dar conta do quão insana é a nossa própria mente. E aí a gente começa a descartar, ou seja, não embarcar nesses ônibus. Porque a gente começa a ver, cara, preciso comprar esse pensamento? Preciso nada. É só uma doideira. É só uma imaginação. Ou é só uma história na minha cabeça. É só uma história na minha cabeça. Não é real. Mas todo dia a gente faz isso. Cria histórias. E acredita nessas histórias. Todo dia. Então, o despertar vai nos proporcionando a gente descartar algumas histórias que a gente vê que não levam a lugar nenhum, que a gente já viu várias vezes, que só causam sofrimento para a gente, que é desnecessário embarcar nesse ônibus. Então, a gente vai firmando raiz na parada, né? E deixando essas histórias passar. Claro, de vez em quando a gente embarca e vai, faz uma viagem, beleza, acontece. Mas pelo menos tu sabe, né? Pelo menos tu sabe, e daí tu te responsabiliza. Ok, fiquei 5 minutos aqui viajando numa história, preocupado com o futuro, imaginação na minha cabeça. Não está acontecendo agora, não é real. Posso descartar? Posso. Jogo fora esse troço. Volta, né? O que eu estou fazendo aqui? Não, eu estava, sei lá, lavando louça. Não preciso ficar retroalimentando aquela história, que é só uma imaginação. Então, cada vez mais acesso a memórias, né, a sentir, como é que chama? Quando tu fica relembrando o passado, assim, né? Nostálgico. Nostálgico, é. Quantas vezes a gente, né, fica nostálgico, lembrando de coisas, traz uma sensação agradável, mas não resolve nada, assim, né? Não está ancorado no aqui e agora, né? Verdade. Não está presente. E quantas vezes a gente está viajando em futuro, quando eu fizer isso, quando eu, né, trabalhar, quando aquele meu projeto der certo, quando eu me aposentar, aí sim eu vou me realizar e vou ter paz na minha vida. Então essas doideiras começam a sair da nossa experiência, né? Aos pouquinhos, né? Vai perdendo peso. Obrigada. Coraçãozinho. Maravilha! Mais alguém? Da última chance, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém quer falar mais uma coisa? Então, bom descanso aí, turma, para todos nós. Muito, muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Gratidão. Gratidão, muito bom. Obrigado mesmo, turma, pela presença de vocês. Obrigado, queridos.
Se tiver qualquer questão, pode entrar lá no site do Meditação Zero, dar uma espiada lá nos vídeos, tem vários vídeos, né, para ancorar aí essa descoberta. E conta com a gente aí. Se puder entrar no grupo fechado aí, vai ser uma grande alegria ter vocês. E acompanhe também os nossos próximos eventos aí do Imersão, as próximas turmas que a gente está abrindo aí para a gente aprofundar nesse processo. Valeu, turma boa. Gratidão, bom descanso então. Até uma próxima. Valeu. Valeu.